Savana, o pulso do continente selvagem. Sob o céu ardente da África, uma paisagem surge como a própria alma do continente. Savana, onde luz e sombra se misturam em um fluxo interminável, onde o vento enrola o capim em redemoinhos de vida. Neste palco imenso, as maiores histórias da natureza acontecem todos os dias. Não existe um momento totalmente tranquilo. Cada movimento, cada respiração, cada farfalhar das folhas é um sinal de sobrevivência ou do perigo que se aproxima. A savana é conhecida pelos Big Five, mas sua verdadeira beleza está nas inúmeras criaturas silenciosas que a habitam. Espécies pouco mencionadas, mas essenciais para a imensa rede da vida. Todas coexistem conectadas por leis que surgiram ao longo de milhões de anos. Onde o céu encontra a terra, a energia percorre cada criatura, desde o predador até a presa, desde o pequeno tufo de capim até as imponentes manadas migratórias. Cada espécie, grande ou pequena, é um elo essencial no quadro ecológico singular da savana. Um sistema onde a vida nunca permanece imóvel. Quando o sol se ergue acima do horizonte, a savana desperta com seu ritmo familiar. O movimento. E nesse fluxo, o ciclo da vida começa com olhares atentos e passos leves como a respiração. Predador e presa, duas forças opostas, porém inseparáveis, se preparam para escrever mais um capítulo da história da savana. No brilho dourado da manhã, silhuetas se movem discretamente entre o capim. O leão mestre da emboscada se mistura ao solo como se fosse parte da própria paisagem. Nenhum som desnecessário, nenhum movimento precipitado, apenas a concentração silenciosa de uma criatura que nasceu para esperar o momento perfeito. Ao longe, o rebanho de impalas se move leve como o vento. Eles não veem nada, mas a savana lhes ensinou uma verdade. O perigo sempre começa no silêncio. Cada músculo se tensiona, cada orelha vibra sutilmente. O instinto ancestral permitindo que percebam ameaças que os olhos humanos jamais enxergariam. E então, o momento decisivo explode. O leão irrompe do capim como uma chama dourada que se acende sobre a terra silenciosa. A perseguição dura apenas alguns segundos, mas nesses segundos, a savana se transforma no palco da vida e da perda. Um impala escorrega e o equilíbrio da sobrevivência se inclina imediatamente para o predador.
Esse raro sucesso não é apenas a vitória de um único leão. É a refeição de toda a alcateia. É a energia que se eleva até o topo da cadeia alimentar. É o lembrete de que na savana, cada decisão tomada em um instante pode sustentar uma família inteira por muitos dias. É assim que a savana mantém seu ciclo. As plantas alimentam os herbívoros alimentam os predadores. E até a perda se transforma em um pulso que nutre esta imensidão. Na savana, nenhum gesto é inútil. Cada criatura faz parte do grande fluxo de energia que conecta todo o ecossistema. A savana não é apenas um campo de capim que se estende até o horizonte. É um sistema de estrutura delicada, onde luz, temperatura e chuva se entrelaçam como fios invisíveis para manter o ritmo da vida. A luz é a chave. As árvores espaçadas permitem que a sombra não cubra totalmente o chão, deixando o sol tocar cada tufo de capim frágil, porém resistente. O calor constante e as chuvas do verão determinam o ritmo de vida deste lugar. Basta algumas dezenas de centímetros de água para que o campo renasça depois de meses de seca. Mas a savana não pode depender apenas da chuva. As manadas de herbívoros, como impalas, búfalos, gnus e zebras, são os verdadeiros jardineiros silenciosos. Eles pisoteiam, cortam e dobram a camada de capim velho, ativando novos brotos e alimentando toda a vegetação. É o equilíbrio delicado entre luz, chuva, temperatura e a presença de cada espécie que molda a savana como a conhecemos hoje. Um ecossistema que não se sustenta pela força, mas pela harmonia. Um mundo onde qualquer pequena mudança pode reescrever o destino de toda a paisagem. Tomé. No meio da savana imensa, nenhuma espécie molda a paisagem com tanta força quanto o elefante. Cada passo, cada galho quebrado é como um traço colossal que redesenha toda a terra ao seu redor. A manada segue a liderança da fêmea dominante, que carrega em si a memória de muitas gerações. As rotas ancestrais, os pontos de água escondidos sob a terra rachada, os campos de capim que já salvaram todo o grupo durante longas estações secas. Sendo os maiores animais do continente, eles precisam de centenas de quilos de vegetação por dia. Mas essa aparente destruição
é justamente a fonte da renovação. As acácias brotam de volta ainda mais fortes, e as sementes que passam pelo corpo dos elefantes retornam ao solo envoltas em uma camada de nutrientes. Os besouros rola-bosta as carregam para longe, espalhando vida por toda a parte. Graças aos elefantes, a savana permanece aberta. Respira e continua funcionando como um ecossistema, em constante renovação. Sem a presença deles, estes campos acabariam se fechando, a luz desapareceria e a história da savana não seria a mesma que conhecemos hoje. Quando os elefantes partem, ficam para trás clareiras abertas, luz abundante e brotos de capim recém-surgidos. E é exatamente nesse momento que um dos habitantes mais importantes da savana aparece: a manada de gnus. Eles são os primeiros a aproveitar a grama jovem que renasceu sob as pegadas dos elefantes. A África abriga a maior densidade de antílopes do planeta, e a maioria deles depende das planícies da savana. Entre eles, o gnu se destaca como o coração do movimento. Todos os anos, mais de 1,5 milhão de gnus se deslocam seguindo o rastro das chuvas, criando uma das maiores migrações do mundo natural. Mover-se em grandes manadas é a chave da sobrevivência. No mar de corpos em movimento, cada indivíduo fica protegido das garras dos leões e das hienas. O grupo de gnus se torna um bloco unificado, ao mesmo tempo poderoso e frágil em sua harmonia. Mas mesmo dentro dessa aparente segurança, a paz é apenas uma camada frágil. Basta um olhar fora de compasso para que 2 gnus machos se choquem disputando a liderança, disputando o direito de transmitir sua linhagem, disputando a chance de gravar seu nome no instinto de sobrevivência da savana. Sem rugidos, sem aviso, eles giram, investem, recuam e voltam a colidir como se toda a terra se contraísse junto com o duelo. Entre os 2 indivíduos, a sobrevivência continua sendo uma disputa implacável, onde apenas o mais resistente tem o direito de seguir adiante com a grande migração. Quando a poeira baixa e o confronto chega ao fim, o ritmo da manada volta a arrastar os 2 rivais para o fluxo coletivo. No mar de corpos que se estende até o horizonte, cada indivíduo vencedor, derrotado, se dissolve na jornada que jamais pode parar. Eles continuam avançando como se a própria savana os impulsionasse rumo às terras, onde vida e perigo caminham lado a lado no limite do horizonte.
Ariranha gigante, o caçador imbatível. A Amazônia se estende por mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, onde a floresta verde parece um oceano sem fim. As copas gigantes bloqueiam a luz do sol, enquanto os rios sinuosos correm como veias, levando vida e morte a todos os seres. Nesse labirinto de águas, a luz atravessa as fendas, refletindo no rio turvo. Sombras surgem de repente, revelando uma história inesperada sobre criaturas que poucos já tiveram a chance de ver de perto. Não é crocodilo, não é piranha. Este é um predador formidável, um guerreiro pequeno, porém feroz. A ariranha, um animal que parece dócil, mas que é o verdadeiro símbolo de força dos rios grandiosos da Amazônia. Com quase 2 metros de comprimento, são as maiores lontras do planeta. Sua pelagem densa e sedosa as torna impermeáveis, permitindo que deslizem como flechas pelas correntes impetuosas. Seus olhos brilhantes e dentes afiados fazem delas verdadeiras caçadoras profissionais. No entanto, a força real não vem do indivíduo, mas do espírito de grupo, onde cada membro é uma peça indispensável do todo. Poucos sabem que cada ariranha possui uma mancha de pelo branco sob a garganta. Um padrão único que nunca se repete. É a própria identidade dada pela natureza que lhes permite reconhecer umas às outras em meio aos ecos retumbantes da floresta aquática. A superfície da água estremece. Um cardume de enormes bagres emerge. Em um instante, todo o grupo irrompe como uma chuva de lanças afiadas. A água explode em estilhaços. Mordidas precisas, movimentos em perfeita sintonia, como uma dança mortal. O peixe se debate, mas aos poucos desfalece diante do exército de ariranhas. O despojo é dividido de forma igual, não por compaixão, mas pela lei de ferro da família. Todos têm a sua parte, todos pertencem ao bando. Então chega a estação seca e as águas recuam, restando apenas pântanos rachados. Os peixes desaparecem e a fome domina. O bando de ariranhas é obrigado a deixar o território familiar, atravessando rios perigosos em busca dos frágeis resquícios de vida que ainda restam.
Em meio à perigosa jornada de migração, ela silenciosamente procura uma rocha à beira do rio. Nesse lugar solitário, a ariranha assume sua missão mais sagrada: dar origem a uma nova geração. Os filhotes frágeis, de olhos bem abertos, agarram-se trêmulos aos pais. Suas vidas são como pequenas chamas diante de um vento furioso. Cada membro precisa dar tudo de si, sacrificando alimento e até a própria segurança, apenas para proteger a próxima geração. Esse instante não é apenas brincadeira. É um laço invisível. O segredo que as manteve firmes por milhares de anos. Em cada roçar suave, em cada pequeno chamado, uma linhagem inteira é moldada, preparada para enfrentar os desafios que virão. Elas não são apenas caçadoras, mas também um escudo ecológico. Se as ariranhas desaparecessem, o equilíbrio entre peixes, jacarés e inúmeras outras espécies entraria em colapso. Um enorme vazio surgiria e o caos engoliria a floresta aquática. Cada chamado da ariranha ecoa como um sino de alerta. A Amazônia está sufocando. Perder as ariranhas é perder o próprio coração do rio, o lugar que nutriu a vida de milhões de seres ao longo de milhões de anos de existência. Proteger as ariranhas é proteger a alma do rio. Elas são pequenas, mas carregam em si a força de equilibrar a natureza. Se desaparecessem, a Amazônia perderia a sinfonia da vida que ressoa desde os primórdios. A Amazônia não é apenas a história da natureza, é a história da humanidade. Se escolhermos protegê-la, os bandos de ariranhas continuarão a erguer suas vozes, provando que a união e o desejo de sobreviver sempre vencem até a própria morte. Kibo, o rei da velocidade na savana. A savana, um mar infinito de capim que se estende até o horizonte. Ali, o vento carrega o cheiro da terra seca e o compasso dos passos de inúmeras criaturas. Este é o palco selvagem, onde a vida e a morte se entrelaçam na dança da natureza. Em meio a esse mar de capim, o soberano não é o leão, mas sim uma ave gigante. Kibo, a única ave que não precisa de asas, mas é a velocidade e a força explosiva em cada passada que o transformam no soberano do céu, da savana sobre a terra. Com até 3 metros de altura e pesando mais de 150 quilos,
Kibo se ergue como um gigante das planícies. Suas pernas longas e musculosas são uma máquina perfeita, capazes de levá-lo a velocidades de até 70 km por hora. Suas asas, embora não sirvam para voar, têm a função de equilibrá-lo na corrida e de demonstrar força nos confrontos. Um único coice de Kibo é forte o bastante para esmagar os ossos de um leão, fazendo os predadores hesitarem diante de um ataque direto. Os olhos do avestruz, com até 50 milímetros de diâmetro, são os maiores de todo o reino animal terrestre. Com sua visão extraordinária, detectam predadores à distância, transformando esses olhos em armas de sobrevivência na savana imensa. Em meio à estação seca rigorosa, Kibo pode sobreviver muitos dias sem beber água, absorvendo a umidade do capim e dos frutos silvestres. Esse é o segredo que permite ao avestruz resistir nas regiões mais áridas da savana. Quando chega a época de acasalamento, Kibo realiza uma dança vigorosa, abrindo as asas, eriçando as penas, erguendo o pescoço, balançando a cabeça e circulando ao redor da fêmea. A pele das pernas e o bico adquirem um tom vermelho-rosado brilhante, sinalizando sua prontidão para acasalar. O ninho é construído no solo nu, onde várias fêmeas depositam seus ovos em conjunto, mas apenas a fêmea principal e o macho participam da incubação. Os ovos de avestruz são os maiores do mundo, podendo pesar até 1,5 kg. A cada estação reprodutiva, o avestruz pode botar de 10 a 20 ovos gigantes. Um único ovo poderia alimentar uma família por muitos dias, mas nas planícies ele é um tesouro constantemente cobiçado pelos predadores. Na época de reprodução, Kibo se torna agressivo, pronto para atacar outros animais para proteger seu bando e território. Quando os inimigos espreitam, ele usa sua velocidade extraordinária e seu corpo imponente para afastar qualquer intruso que ouse se aproximar. No bando, a fêmea de avestruz costuma escolher um ovo especial para ser colocado no centro do ninho, onde recebe proteção e prioridade na incubação. Essa é a forma que a natureza encontrou de garantir à próxima geração a maior chance de sobrevivência. No meio-dia escaldante, o calor tremula do chão como fumaça subindo. Kibo e as fêmeas pastam em uma paz frágil, sem saber que, entre a relva alta, um grupo de guepardos espreita em silêncio. As duas flechas vivas da savana
o guepardo e o avestruz estão prestes a se lançar em uma perseguição implacável, onde a vitória significa vida e a derrota significa morte. De repente, o guepardo dispara como um relâmpago. 2 avestruzes saltam e fogem. Kibo, com suas pernas velozes como o vento, escapa por um triz. Mas a fêmea mais lenta se torna o alvo e cai imediatamente sob as garras do predador. A perseguição termina quando o grupo de guepardos avança para o banquete. Dentes afiados rasgam as penas, rosnados ecoam entre a relva. A carne de avestruz torna-se o prêmio que alimenta os caçadores sedentos de sangue da savana. Os ovos se abrem para a nova vida, mas a figura materna já não está presente. Kibo se torna o único ponto de apoio, conduzindo os filhotes inexperientes pela relva árida, transmitindo os instintos de sobrevivência para que a jornada continue. O avestruz é a única ave com apenas 2 dedos nos pés. Esse design minimalista o transforma em uma máquina de velocidade perfeita, como se fossem tênis de corrida dados pela própria natureza para conquistar a savana. Quando Kibo corre pelo mar de capim, sementes se prendem às penas de suas pernas e são levadas para longe, espalhando vida e renovando a vegetação. O avestruz, mesmo sem intenção, desempenha o papel de arquiteto silencioso das planícies. Quando o entardecer chega, Kibo dispara pelo mar de capim vermelho em chamas. Sua silhueta nos lembra que a verdadeira força não está nas asas, mas sim nas pernas que sabem romper limites para conquistar a vida. Oryx, the warrior of the Namib Desert. Os ventos do deserto da Namíbia uivam como um exército invisível, erguendo grãos de areia vermelha incandescente para o céu. No meio daquela tempestade de areia ofuscante, silhuetas orgulhosas surgem, com seus chifres erguidos como espadas atravessando o sol em chamas. Oryx, a gazela Oryx, símbolo de força, orgulho e da coragem de sobreviver nos extremos mais severos. Seus chifres
chegam a 1,20 m, retos e afiados como as lanças de guerreiros antigos. Não são apenas um símbolo de beleza, mas também armas capazes de perfurar a carne dos inimigos e até derrubar um leão adulto. Quando a luz do sol cintila sobre as dunas, os dois chifres se fundem em um só, criando uma imagem lendária. Muitas tribos antigas acreditavam que o Oryx era a origem da lenda do unicórnio, uma criatura de orgulho e mistério. Quando a estação seca atinge o auge, não apenas a água, mas até mesmo os raros trechos de capim verde se tornam campos de batalha. Os machos se afastam do bando, os corpos tensos como arcos esticados, os chifres abaixados em preparação para a luta. O choque dos chifres ecoa pela imensidão silenciosa. Cada investida é um desafio. O sangue respinga na areia vermelha, mas nenhum recua. O vencedor conquista o direito de liderar o bando e proteger o território. O derrotado deve partir, vagando pelo mar escaldante de areia, carregando as cicatrizes da derrota e o fardo da solidão. No ecossistema árido do deserto da Namíbia, o Oryx é um guia silencioso. Seus passos abrem caminho para outros herbívoros, conduzindo-os até os raros trechos de capim. O Oryx mantém o ciclo da vida intacto, em meio ao mar infinito de areia. Durante o dia, os bandos de Oryx costumam se abrigar sob a sombra escassa das árvores espinhosas, poupando energia e evitando o calor escaldante. Apenas no início da manhã e no fim da tarde eles se movem com vigor, os olhos sempre atentos a perigos que espreitam de longe. Sob o sol ofuscante, um bando de Oryx pasta. Ao longe, um leão se esconde na relva seca, aproximando-se passo a passo em silêncio. Uma explosão repentina. O bando de Oryx dispara, cascos rasgando a areia dourada, enquanto a poeira vermelha sobe em uma nuvem sufocante. Os leões aceleram, a distância entre predador e presa diminuindo a cada segundo.
Mas o inimigo mais implacável do Oryx não é o leão, e sim o próprio deserto da Namíbia. O calor escaldante do dia, os ventos secos abrasadores e a falta constante de água os levam ao limite da sobrevivência. Os filhotes frágeis, muitas vezes, não resistem às provas severas. Somente um bando unido, sob a proteção dos adultos, tem a chance de conduzir a nova geração com firmeza pelo mar escaldante de areia. Cada dia de sobrevivência é uma vitória. E essa vitória é conquistada com força, inteligência e instintos de sobrevivência aprimorados ao longo de milhares de anos de evolução. O pôr do sol colore de vermelho as areias da Namíbia, enquanto o bando de Oryx permanece erguido, os chifres apontados como lanças a proteger a vida. Uma imagem majestosa, porém solitária, como um alerta enviado a toda a humanidade. O Oryx não é apenas um antílope, é a alma do deserto, um símbolo de resistência, que nos ensina lições de adaptação e orgulho. Proteger o Oryx é proteger o frágil ciclo da vida nesta terra severa, onde a sobrevivência e a morte estão separadas apenas por um sopro de vento quente. Na natureza, nenhuma vitória é permanente. A força acaba por se desgastar, mas a marca do orgulho e a capacidade de adaptação permanecem, gravadas no ciclo infinito da vida. Girafa, o gigante da savana. O amanhecer irrompe sobre a savana africana, revelando um reino dourado que desperta. E daquele mar de capim, silhuetas colossais se erguem como torres vivas. Não são árvores, não são construções humanas. São gigantes com pernas como pilares que sustentam o céu. As girafas, majestosas e ao mesmo tempo portadoras de uma força surpreendente. As girafas machos podem alcançar até 5 metros, enquanto as fêmeas chegam a cerca de 4 metros, ambas erguendo-se altas e majestosas, quase 3 vezes a altura de um ser humano adulto. São os animais mais altos do planeta. Seus olhos se erguem acima das planícies, vigiando cada movimento dos predadores a mais de 1 quilômetro de distância. A altura não é apenas uma vantagem, mas também uma arma de sobrevivência. O coração da girafa é uma máquina suprema. Pesando mais de 11 quilos, ele gera o dobro da pressão de um coração humano,
bombeando sangue até o cérebro a quase 3 metros do chão. Sem isso, cada corrida poderia fazê-las desabar, ou até mesmo ser fatal. Todas essas características formam uma máquina de sobrevivência perfeita, mas também guardam segredos que poucos conhecem. Elas não são apenas comedoras de folhas. Alimentam-se de folhagem em alturas que nenhuma outra espécie consegue alcançar, abrindo caminho para que animais menores, como antílopes e zebras, tenham acesso ao alimento. Há um segredo escondido sob essa aparência elegante. O pescoço interminável não serve apenas para alcançar folhas, mas para lutar. Possui apenas 7 vértebras, assim como os humanos, mas cada uma tão grande quanto um taco de beisebol. E no combate, o pescoço se transforma em uma marreta gigantesca. Quando a estação seca chega, os machos iniciam suas batalhas para disputar território e parceiras. Eles ficam frente a frente, pescoços erguidos, olhos em chamas. Então, um golpe de pescoço desce como uma marreta, com o som ecoando como trovão. Cada pancada pode rasgar a pele, quebrar ossos e até tirar a vida. A luta não é apenas sobre força. É um ritual milenar, onde o vencedor conquista o direito de transmitir os melhores genes para a próxima geração. Essa é a razão pela qual o pescoço da girafa é tão longo. Não para alcançar os galhos, mas para conquistar a dominância e afirmar a posição de um verdadeiro gigante. As girafas fêmeas são mães resilientes. Quando um filhote nasce, o grupo forma um círculo protetor, com suas pernas longas prontas para expulsar qualquer predador que ouse se aproximar. O filhote precisa de apenas algumas horas para se manter de pé e acompanhar o grupo. Mas os primeiros meses de vida são a prova mais dura. Os inimigos estão sempre à espreita, de leões a hienas e até cães selvagens africanos. Somente a união, a vigilância e a velocidade podem garantir a sobrevivência da próxima geração. Cada passo do grupo é um desafio lançado a todo o mundo dos predadores. Durante o dia, as girafas se deslocam em pequenos bandos, com os olhos sempre atentos. Alimentam-se de forma contínua
e cada indivíduo pode consumir mais de 30 quilos de folhas por dia, mantendo as florestas de acácias sob controle. Ao beber água, elas são obrigadas a abrir bem as pernas dianteiras e abaixar a cabeça até o chão. Nesse instante, ficam extremamente vulneráveis a ataques. Um pequeno erro e um leão à espreita avançará como um fantasma. É por isso que dentro do grupo sempre há alguns indivíduos de vigia, observando em todas as direções. Ao ouvir um chamado de alerta, todo o bando dispara como o vento, com suas pernas longas deslizando pelo chão a velocidades de até 60 km por hora. Quando o entardecer chega, seus pescoços imponentes se tingem com o vermelho da luz do crepúsculo. Nesse instante, parecem pilares que sustentam o céu. E talvez a maior lição que as girafas nos ensinam é que, para sobreviver e se erguer, não basta apenas força. É preciso também uma visão que ultrapasse todos os limites. Kalaw, o cavaleiro com elmo da floresta ancestral. Ao amanhecer nas florestas ancestrais do Sudeste Asiático, quando a névoa ainda envolve as copas das árvores gigantes, um som profundo ecoa por toda a mata. Não é o vento, nem o chamado de um predador, mas sim o poderoso bater de asas, como o som de tambores de guerra. Surgindo no imenso céu azul está uma criatura magnífica, com um longo bico amarelo brilhante coroado por um grande capacete, como o elmo de um guerreiro. Este é o Kalaw, o soberano dos céus da floresta tropical. O Kalaw é uma das maiores aves das florestas tropicais da Ásia, com uma envergadura de mais de 1 metro, corpo robusto e asas que produzem um som de assobio característico. Quando voa, o som do ar sendo cortado por suas asas é como um machado rasgando o céu, ecoando por toda a floresta e anunciando sua presença a todas as criaturas. O capacete em seu bico não serve apenas para exibição. Ele é uma arma poderosa em combates, uma ferramenta para colher frutos dos galhos mais altos e um sinal importante para atrair um parceiro. Os Kalaws são conhecidos como os semeadores da floresta ancestral. Eles comem frutas, engolem as sementes inteiras e depois voam para longe, liberando-as em novas áreas. Graças a isso,
As florestas são regeneradas e o ecossistema é sustentado. Sem os calaus, a floresta tropical perderia parte de sua vitalidade. Quando chega a época de acasalamento, os machos iniciam rituais de combate intensos. O som de seus bicos se chocando ecoa como espadas e lanças se encontrando em um campo de batalha. Os calaus geralmente vivem sozinhos ou em pares. Raramente formam grandes bandos como muitas outras espécies de aves. A característica mais notável do calau é o seu amor duradouro. Uma vez que escolhe perto um parceiro, permanece ligado a ele por toda a vida. Essa fidelidade torna a ave um símbolo sagrado do amor e da lealdade. Para proteger os ovos e os filhotes de todos os perigos, a fêmea do calau realiza um ato extraordinário. Ela se tranca dentro de uma cavidade em uma árvore ancestral. Por muitos meses, ela confia sua vida inteiramente ao macho, que voa incansavelmente, trazendo figos, frutas e até lagartos, passando-os pela fenda estreita. É um ato de sacrifício absoluto por amor e pela vida. Este não é apenas um ritual reprodutivo, mas uma epopeia sobre a dedicação paterna e a lealdade absoluta, raramente vista no mundo natural. O chamado característico do calau, um som profundo e ressonante com um eco prolongado, pode ser ouvido a vários quilômetros de distância. Muitas culturas consideram o calau uma criatura sagrada, símbolo de renascimento e sabedoria, retratado em esculturas, histórias e crenças indígenas. Com uma expectativa de vida impressionante que pode ultrapassar 40 anos, cada calau adulto já semeou milhares de árvores jovens, ajudando a moldar a vida da floresta ancestral por muitas gerações. O capacete do calau, também conhecido como marfim do bico, tem alto valor no mercado negro, tornando-os alvos constantes da caça predatória. Perder o calau não é apenas perder uma ave magnífica, mas também o arquiteto principal da floresta. Todo o ecossistema enfrentará o risco de colapso se o poderoso bater de suas asas desaparecer para sempre do céu. O calau não é apenas o artista da floresta, mas também o guerreiro que mantém acesa a chama da vida. Proteger o seu chamado é preservar a própria alma da floresta ancestral.